Então, pessoal, às vezes eu até acredito que o pessoal da grande mídia já jogou a toalha. Tudo bem que esse pessoal esquerdista é bastante resiliente, mas é impressionante, de fato, o quanto nós temos visto em grandes veículos de mídia, inclusive, notícias que não são positivas para o governo, para a imagem do governo, críticas mesmo sendo feitas, né? Na verdade, aqui no site Poder 360, nós temos essa manchete aqui, né? O governo Lula acabou. E é claro que é um pouco chamativa, né? Obviamente, o interesse é chamar a atenção, mas o que é debatido aqui é muito interessante, que é justamente a incapacidade do governo de não perceber o grande problema que está acontecendo no Brasil hoje e que vai inevitavelmente levar o governo dele à derrocada. Infelizmente, vai levar o Brasil junto para o buraco, essa é a verdade. E o pessoal aqui do Estadão, na verdade, é uma coluna do Alexandre Schwartzman, né? Schwartzman, alguma coisa assim, nome difícil de falar, hein? Trazendo aqui os problemas, né? Que é a questão do dólar alto, a inflação subindo. Isso se deve exclusivamente à péssima estratégia econômica do governo Lula, que nada mais é do que uma estratégia eleitoral ou eleitoreira, né? Então, realmente, é uma mudança aqui de ares em matéria da cobertura que a mídia faz do governo Lula, mostrando que o pessoal está um pouco, pelo menos, cansado. Se jogaram a toalha já ou não, se abandonaram o governo ou não, é muito cedo para dizer, mas que o pessoal está ficando cansado, isso aí é mais do que claro, na minha opinião. Vamos conversar sobre isso aqui então, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com este meu projeto, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, essa coluna diz o seguinte, né? Vou ver se tem o nome de quem escreveu isso aqui, Hamilton Carvalho, né? Mas essa coluna diz o seguinte, né? Que o Lula parece ter esquecido dos erros que levaram ao impeachment da Dilma Rousseff, né? Tudo bem que tinha a questão da própria corrupção envolvida, mas o aspecto econômico foi fundamental naquela época, né? E aí o Lula insiste naquela ideia errada de que o problema do Brasil hoje são os juros. Ele falou isso depois que ele saiu do hospital, depois que ressuscitaram ele lá no Sírio-Libanês, né? Deu uma entrevista para o Fantástico e falou que a única coisa que está errada no Brasil são os juros, né? Faça-me o favor. E aí o cara aqui, o Hamilton desse Poder 360, faz questão de explicar, né, que os juros só são um sintoma do problema real. Qual que é o problema real? O déficit fiscal descontrolado. Aliás, se você acompanha meus vídeos aqui, eu sempre falo disso. O déficit, a dívida pública, é a mãe de todos os problemas econômicos do Brasil, né? Então, aí o pessoal fala aqui, né, do governo que não, o Brasil está crescendo bastante, né? Um crescimento econômico induzido por políticas de gastança, gasto é vida, não é? Não, o PIB está crescendo, então isso é suficiente, né? E deveria ser melhor ainda se o Banco Central não ficasse atrapalhando, aumentando a taxa Selic, né? Como se a coisa fosse fácil assim de acontecer. Aí o pessoal fez até um infográfico aqui, né? Mostrando o seguinte, né? Qual que é o modelo mental do Lula a respeito da crise, o que causa a crise aqui. E, na verdade, né, as variáveis centrais que são as principais nessa história. Muito interessante esse gráfico, tá? O que está na cabeça do Lula, né? Você tem aqui um sistema de estímulos e transferências, né, que aumenta a atividade econômica e aumenta a arrecadação a partir daqui. Então faz um ciclo aí positivo, né? Só que, no final das contas, esses estímulos apontam também para um déficit, né? No final das contas. E aqui que estaria o grande problema para o Lula, que é a taxa Selic que está escondida aqui atrás da minha foto, né? Deixa eu desligar minha foto rapidinho aqui. Ninguém vai sentir falta mesmo, né? Então, você tem aqui a taxa Selic escondidinha, que seria a raiz do grande problema para o Lula. Só que a coisa não funciona bem assim, porque aonde que está o problema real? O problema real está no déficit. O governo gastando mais do que de fato arrecada. Tudo bem que a partir daqui você pode ter algum grau de estímulo que vai inflar a atividade econômica como tem acontecido. Só que primeiro, essa atividade inflacionada cria o chamado hiato do produto, que nada mais é do que aquela diferença, aquele gap
entre o quanto que o Brasil pode, de fato, produzir e o quanto que é efetivamente, o quanto que a economia efetivamente cresce à base de incentivos governamentais. Quanto maior esse hiato do produto, maiores os problemas, porque a partir daí você tem inflação. E aqui a coisa começa a ficar bastante complicada, porque os preços sobem de forma constante e isso pressiona a taxa Selic para cima. É a única forma que o Banco Central tem de controlar o aumento de preços. Só que esse déficit, que pode eventualmente fazer aqui a atividade econômica crescer e gerar indiretamente o problema da inflação, ele tem outros problemas também, que é o seguinte, né? Que é, primeiro, aumentar a dívida pública, óbvio, e quanto maior for a dívida pública, maior é o total de juros a ser pago, logo, maior tem que ser o superávit primário para conter esses juros. Só que se nós temos déficit, não temos superávit primário, pelo contrário. E aí, então, nós temos um negócio que se retroalimenta. A dívida pública aumenta, isso aumenta os déficits também a partir daí, né? E todo esse cenário aumenta a percepção de risco, né? E a percepção de risco, por sua vez, eleva a taxa Selic a patamares cada vez maiores, retroalimentando todo esse sistema bastante danoso aqui, né? Estamos de volta. Ou seja, isso aqui é um problema sério e é justamente a aposta do governo Lula, o estímulo aqui, né? Que é o grande problema, é a chave desse problema, porque isso eleva o déficit fiscal, pressiona a economia por meio da inflação, pressiona a taxa Selic também. E aí a dívida pública explode, a percepção de risco aumenta e isso só vai se retroalimentando. Enquanto você não quebra isso daqui, você não resolve o restante da economia. É o que a Argentina tem feito. O Javier Milei acabou com esse negócio de estímulo fiscal, acabou com esse negócio de subsídio, transferências de renda e coisas do tipo aí, que só geram problemas e distorções econômicas. E isso acabou com o déficit no país. E aí você reduz a inflação, a emissão de moeda de fato, e é por isso que a taxa de juros deles lá, a Selic deles, que estava em 100% no começo do ano, está em 32% agora. Olha a diferença do que tem acontecido na Argentina para o que tem acontecido no Brasil do Lula, né? E aqui, o que vai acontecer a partir de então, né? Aqui eles perguntam, o quão próximos nós estamos do caos, né? É difícil de saber o quanto que nós estamos realmente aí nos encaminhando para um caminho sem volta, porque o dólar subiu para cima dos R$6 e a grande pergunta hoje, né? São duas perguntas. O primeiro é até onde ele vai chegar, mas aí o céu é o limite. E a segunda é, será que ele volta para baixo dos R$6? Será que haverá algum grau de calmaria nos mercados que leve a esse patamar? É muito difícil, eu diria, né? Torço para que volte, porque realmente isso vai prejudicar demais a população brasileira, mas esse problema é de difícil solução com o Lula no poder, é claro, né? E o pessoal do Estadão colocou isso aqui também, na verdade o Alexandre Schwartzman, né? Nomezinho complicado, mas é no Estadão, importante frisar isso aqui. E ele falou, né, aqui com o subtítulo, né, que se bravata fosse comida, ninguém passaria fome no Brasil, porque o presidentezinho bravateiro, né? Então, aqui, na verdade, o grande problema realmente do Brasil é o Lula, o que ele fala e o que ele faz. Por quê, né? Por mais que ele tenha prometido controle fiscal, independência do Banco Central, e a dona Lindu me ensinou a não gastar mais dinheiro do que eu ganho, e coisas do tipo, né? O seguinte, o governo não quer reduzir gastos públicos hoje, porque é a única forma que o governo Lula conhece de melhorar a economia, ou melhor, maquiar um crescimento econômico que não é real, que não é sustentável, mas que pode eventualmente ajudar o Lula a se reeleger em 2026. Então, o que eles estão fazendo justamente é seguir nesse caminho aqui, e hoje, né, o governo Lula promoveu o maior aumento de gastos na história, tirando, é claro, o período da pandemia, né? Então, não temos pandemia mais, mas temos os gastos do governo, o que é uma coisa completamente absurda, né? As despesas estão crescendo de forma descontrolada por causa do arcabouço fiscal, é importante frisar. O teto de gastos segurou isso o quanto foi possível, tanto que 2023 tinha um orçamento mais equilibrado no final das contas ali em vários aspectos
do que 2024, principalmente do que 2025, que vai ser uma loucura em matéria fiscal, né? Então, o aumento aqui, por exemplo, de transferências, né, é uma coisa muito importante para fazer o voo da galinha do governo Lula, subiu aqui entre dezembro de 2022 a outubro de 2024, né, de 1,1 trilhão para 1,3 trilhão de reais. Isso aqui, meu amigo, é um caminho sem volta, infelizmente, né? E aí, o que acontece por causa disso, né? Eleva-se o gasto estatal, eleva-se o déficit, eleva-se a insegurança, também a pressão da demanda em cima de uma economia que não efetivamente cresce, o tal do hiato do produto, os preços sobem, o dólar nas alturas, os preços sobem mais ainda, a moeda brasileira está depreciada, a taxa Selic tem que ser aumentada para justamente reverter esse cenário, só que a Selic elevada piora a economia do país e piora a dívida pública também. Enfim, é um ciclo vicioso, bastante danoso para a economia brasileira. A ponto de eu me perguntar também, né? Será que o governo Lula já acabou? Ou será que esse governo já acabou com o Brasil? Fica aí o questionamento, né? Mas me diga aí o que você achou da minha análise. Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.